Glória a Deus, glória a Deus. Provérbios capítulo 23, continuando nossa meditação sobre a sabedoria de Deus, lendo o capítulo inteiro e buscando considerar verdades, princípios de maneira rápida, mas que possa ser aplicado na nossa vida. Provérbios capítulo 23. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca na tua garganta se você é homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, não cobices os seus deliciosos manjares. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato. Ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade, não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução, o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio, nele se alegrará. Alegre-se teu pai e a tua mãe, regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar, multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar, como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Provérbios capítulo 23, a palavra que a gente quer destacar da sabedoria de Deus é contentamento. A sabedoria de Deus vai gerar em nós um contentamento muito especial. Toda busca por prazeres, toda busca por deleites deste mundo tendem a ofuscar o discernimento espiritual. Até mesmo prazeres que são lícitos, poderia citar muitos. Se eles tomarem um lugar desproporcional em nosso coração, nós vamos perdendo a visão de Deus. Um dos propósitos do inimigo, amado, não é tirar você plenamente da presença de Deus, mas é embaçar os nossos olhos, é desviar o nosso foco. Satanás, ele tenta fazer isso, a nossa própria carne, e uma das maneiras que o inimigo tem usado e usa, biblicamente isso é muito claro, para desviar os nossos olhos do Senhor, é atrair os nossos olhos para outras coisas, atrair os nossos olhos, cobiça dos olhos, cobiça da carne. O texto nos fala sobre muitas verdades, mas o contentamento
é uma chave que eu queria compartilhar com os irmãos. Nós precisamos nos contentar em Deus. Nós precisamos nos satisfazer em Deus. Nós precisamos estar tão satisfeitos com o Senhor que se Ele acrescenta algo, nós não vamos ficar mais alegres. E se Ele tirar algo, nós não vamos ficar mais tristes. O Senhor Jesus é o nosso tesouro. Ele é tudo que nós temos. Se Ele não for tudo, amado, nós sempre vamos caminhar debaixo de um tipo de oscilação espiritual que vai nos desalinhando com o propósito de Deus. Contentamento, sabedoria de Deus vai nos levar a ter esse contentamento nele, na comunhão com Ele, na vontade dEle. E o texto de Provérbios 23 nos mostra que o sábio vai se satisfazer no Senhor, na vontade de Deus. A nossa satisfação não pode estar no que nós temos ou naquilo que nós nos tornamos. A nossa satisfação precisa estar em quem somos em Deus, não no que eu tenho ou no que as pessoas consideram a meu respeito, na minha reputação. A minha satisfação em Deus precisa ser plena. A cada dia que eu acordo, eu preciso estar satisfeito no Senhor. Alimentar frustração é pecado. Alimentar murmuração é pecado. E o que nós precisamos aprender? Provérbios 23, destaquei aqui pelo menos 4 áreas da nossa vida para a gente pensar, para que a gente possa ter satisfação. Em primeiro lugar, eu não posso cobiçar as coisas deste mundo. Eu não posso cobiçar aquilo que os prazeres deste mundo, o que os ricos têm, os que os cobiçosos têm. Olha do versículo 1 ao 5, fala: quando você se assentar para comer diante de um governador, coloque uma faca na garganta. Não cobices, versículo 3, seus delicados manjares. Está falando aqui claramente sobre glutonaria. Infelizmente, como muitas outras coisas, hoje no meio evangélico isso é tido como zombaria, brincadeira, ninguém leva mais a sério isso, mas as pessoas continuam pecando, porque o pecado não deixou de ser pecado. Comendo exageradamente, colocando um prazer excessivo na alimentação, que é bênção, mas que não pode tomar uma proporção maior, quando o prazer ele se torna em devassidão. Pessoas que comem absurdamente, que não conseguem frear os seus apetites, os seus desejos. E aí o texto então está falando sobre comida, está falando sobre bebida, está falando no versículo 6, não comas o pão do invejoso. Ou seja, eu preciso ter contentamento em Deus, a ponto de não precisar ter ou fazer tantas coisas para eu me sentir melhor, para eu sentir que eu tenho valor. Quem eu estou comendo, o que eu estou comendo, qual é o dinheiro que eu tenho para sair, para ir aos melhores lugares. Deus pode nos dar essas oportunidades, não é pecado, mas quando nós condicionamos isso à nossa satisfação, nós estamos pecando contra Deus. Nós precisamos ter contentamento, estar contente com o que a gente tem. Você tem pouco? Se alegre em Deus. Você tem muito? Se alegre, não pelo que você tem, mas se alegre em Deus, que talvez te dê um conforto, uma capacidade para você desfrutar de algumas coisas, preciosas, e às vezes até de abençoar outros. Se alegre, mas se alegre em Deus. Quantas vezes no Novo Testamento nós somos alertados sobre isso? A maneira que nós nos relacionamos com o dinheiro, com as posses, com o sucesso. Amado, se eu quero ter a sabedoria de Deus, vai me levar a ter contentamento com o que eu tenho. Isso diminui muito a nossa ansiedade, preocupação. Muito da nossa ansiedade e preocupação é porque nós queremos ter coisas, fazer coisas, e vamos nos frustrando porque não alcançamos alguns objetivos, não conseguimos comer tudo que a gente gostaria, beber tudo que a gente gostaria. Nessa manhã, coincidentemente, eu lendo o jornal eletrônico, que a gente lê todos os dias, tinha um artigo muito interessante na UOL, logo na entrada, falando sobre vinho de qualidade. E ele dizendo que isso é uma grande mentira. Eles pegam 700 vinhos e que fazem inscrição num concurso, que é caro para você fazer inscrição, para 100 e poucas pessoas provarem e depois definirem quais são os melhores. E um do Brasil ganhou em 4º lugar o melhor vinho do mundo. Ou seja, o critério tem a ver com quem tem dinheiro para colocar o vinho lá, tem a ver com um monte... E no final das contas, um especialista disse que não existe vinho melhor, que é tudo... Eu posso até ler para os irmãos, que me chamou a atenção a expressão que ele usou, fiz questão de copiar e colar.
ele colocou, e eu quero citar isso para outras áreas da nossa vida, né? Ele falou: o melhor vinho do mundo não existe. O que existe é raridade, desejo, marketing e status. E quem escreveu isso? Foi um ímpio. Nós somos movidos pelos desejos desse mundo sem perceber. A sabedoria de Deus nos dá contentamento. Tenho pouco, sou muito feliz. Posso provar uma boa comida, muito bom, louvado seja o nome do Senhor. Posso comer uma boa comida simples de casa, eu estou feliz, porque o meu contentamento vem do Senhor. Por isso eu não o perco por dias maus, eu tenho, porque Ele está em mim. Contentamento, sabedoria me faz então ter contentamento. Não almejar, não granjear coisas para que eu alcance aquela ilusória paz ou tranquilidade que eu gostaria de ter nas coisas. Essa é a batalha que todos nós temos. Em segundo lugar, o contentamento também me leva a não explorar ou defraudar pessoas. O versículo 10 diz: não removas os marcos antigos, não entre nos campos dos órfãos. Está dizendo aí para você não invadir propriedade, não tirar o que é do outro, né? Versículo 10 fala isso de maneira muito clara. Há outros textos aí que falam para você não defraudar o pobre, não defraudar quem tem menos. O texto está mostrando que quando eu tenho contentamento, eu não vou viver nessa disputa. Às vezes, inconscientemente, nós competimos uns com os outros. Até mesmo quando alguém recebe uma bênção ou está muito feliz, de alguma maneira parece que isso incomoda a gente. Lógico que com os irmãos isso não acontece, né? Mas às vezes comigo. A gente precisa lutar contra essa infelicidade que às vezes a gente alimenta, achando que a gente precisa ter o que outros têm. Mas o texto fala para a gente não explorar ou não defraudar outras pessoas, não tentar tirar algo das pessoas para que a gente se sinta assim melhor, se sinta assim superior, não invadir propriedade alheia e nem a honra alheia. A gente precisa estar satisfeito com Deus, ser contente no Senhor. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele escreve isso preso numa cela muito pior do que as que tem hoje. Não sei se existe cela melhor ou pior. Presidiário, mesmo se for dentro da sua casa, é algo que deve ser terrível. O que nós precisamos é ter contentamento no Senhor, porque Paulo consegue ter contentamento preso. E esse é o testemunho dos verdadeiros servos de Deus quando são presos injustamente. Eles se alegram em Deus, eles oram, eles dão bom testemunho, eles abençoam os que os perseguem, eles não odeiam, porque eles têm contentamento. A sabedoria nos faz assim, amado. Terceiro lugar, mais duas coisas apenas. A sabedoria me dá contentamento para que eu não me entregue aos prazeres deste mundo. Eu falei sobre a cobiça, mas agora eu queria falar sobre prazeres, até como o versículo 20 diz: não esteja entre os bebedores de vinho, nem os comilões de carne. Mais uma vez, o texto fala muito sobre vinho, é um assunto que gera algum nível de discussão no meio da igreja, em vários lugares que eu já fui, fora do Brasil também. É muito interessante que quando fala do vinho, o que o Senhor nos diz no versículo 31 é para nem olhar para ele. Ou seja, a nossa relação com o vinho, seja você adepto de tomar ou não, deveria ser extremamente cautelosa. Deveria ser. O nosso conselho, ainda que a Bíblia não seja totalmente clara quanto a isso, o nosso conselho é que os servos de Deus não bebam bebida alcoólica, porque o álcool ele faz mal ao organismo. E a pesquisa que durante uns anos lançaram que um cálice de vinho era muito boa para a saúde, essa pesquisa já foi contestada. O que é bom para a saúde são as propriedades da uva. Então, se você quer ter boa saúde, tome um copo de suco de uva, e óbvio que o mais puro possível, né? Porque o de caixinha a gente sabe que vem muito açúcar, mas nós precisamos entender que o cerne desse capítulo 23 é não nos entregar aquilo que nos descontrola. Não deixe nada te controlar. Tenha contentamento em ser alguém livre, alguém que não é controlado pela televisão, pelo vinho, pela internet, pelo WhatsApp, alguém que não é controlado por fatores externos. O contentamento nos faz vencer essas coisas. Efésios capítulo 5 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. Tira a gente do eixo.
mas enchei-vos do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, menos eu vou ser atraído por prazeres até lícitos, e eu não vou deixar me controlar por outras coisas. A Bíblia diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém. O outro texto também diz: tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Pode ser a coisa menor do mundo, se te domina, você está se tornando escravo. Às vezes um pensamento, um sentimento nos domina. Nós precisamos então ter esse contentamento em Deus, a ponto da gente não se entregar aos prazeres deste mundo, né? O versículo 21 também fala, né? Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, sonolência vestirá de trapos o homem. Todo prazer que começa a nos dominar traz perdas, vai gerando perdas. Nós vamos perdendo tempo, vamos perdendo, às vezes, oportunidades boas. Quantas pessoas que perdem muito tempo diante de TV, internet, e perdem de estar estudando, estar orando, estar fazendo amigos verdadeiros, estar desfrutando a vida. Então, o contentamento nos faz não precisar dessas coisas. Penso eu que o vinho, em raríssimas exceções, às vezes, né, tem países, tem regiões, que você provar um cálice num lugar que não seja escândalo, pode até, amado, não ser algo que eu creio vai afetar a sua comunhão com Deus, mas eu penso que nós deveríamos evitar o máximo, porque álcool, e a Bíblia diz para nem olhar, né? É óbvio que a Bíblia é clara quanto a embriaguez, mas penso eu que o suco de uva é muito mais saudável e agradável. E mesmo a comida, a Bíblia diz para a gente ter controle. E em último lugar, o contentamento me leva a entregar e confiar o coração totalmente a Deus. A sabedoria me leva a ter um contentamento em entregar e confiar o coração a Deus totalmente. O versículo 26 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem nos meus caminhos. Pedido de Deus aqui, se tem algo que Deus não pode fazer, é arrancar o nosso coração. Deus, ele pede o nosso coração, nós precisamos entregar. Ele diz: me dá, filho, me entrega, filho, me entrega coração. Coração é os sentimentos, pensamentos, desejos, ideias, às vezes verdades que você tem na mente, que precisam ser entregues a Deus, porque a verdade dele precisa prevalecer na nossa vida, porque às vezes nós temos pensamentos tão rígidos, e que nos impedem de conhecer a Deus. Filho meu, me dê o seu coração. Eu preciso então, a sabedoria de Deus vai me levar a ter um contentamento, em entregar o coração a Deus e confiar nele. Ele fala assim, que os teus olhos se agradem dos meus caminhos, porque às vezes, amado, tem pessoas fazendo coisas que Deus manda, mas fazendo porque Deus manda. A sabedoria me faz ter prazer e contentamento nos caminhos de Deus. Eu começo a me alegrar, a me agradar, como nessa manhã, temos um grupo aqui considerável de oração, no sábado às 8 da manhã, fazendo isso com prazer, com alegria. Eu vou para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E se chegasse amanhã uma notícia para você está proibido de ir de manhã na oração, você ficaria muito triste, você ia orar, porque você ia dizer: eu não abro mão de estar na casa do Senhor todas as vezes. É óbvio que a nossa agenda consegue, né? Os irmãos, às vezes, durante a semana é mais complicado, mas nós precisamos confiar. Só entrega quem confia. E nós temos uma luta diária para confiar totalmente no Senhor. Às vezes a gente confia aqui, mas a gente, em algumas áreas, a gente quer estar no controle. Confiança gera entrega, e entrega gera descanso. O segredo do descanso está na entrega. Toda área da nossa vida que a gente não está tendo descanso, é porque nós não estamos entregando. Às vezes a gente chega no altar, no culto, entrega tudo ao Senhor, mas aí no final do culto a gente pega tudo de volta e leva peso de novo, né? O fardo de Jesus é suave, o jugo dele é leve, é andar lado a lado com Jesus. O jugo é andar lado a lado, essa entrega. O versículo 18, que coisa tremenda: deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Por quê? Versículo 17 diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Perseverar no temor, na confiança, na entrega ao Senhor,
haverá bom futuro e a sua esperança não será frustrada. A sabedoria de Deus, então, me faz ter satisfação, me faz ter contentamento nele, na presença dele e na vontade dele, e não nas coisas deste mundo, não nas coisas que as pessoas brigam, matam. Não tem inveja dos pecadores que prosperam. Vários profetas na Bíblia ficaram incomodados quando viram pessoas ímpias prosperando e tudo dando certo para eles. Será que a gente também não passa por isso às vezes? Mas o texto está dizendo: persevere no temor de Deus, persevere confiando nele, e você vai ver, o teu futuro será glorioso, não será frustrada a tua esperança. Ah, pastor, mas a esperança aqui na terra? Em parte sim, há coisas maravilhosas que Deus vai fazer na terra, mas a nossa maior esperança está na glória do Senhor, de estar com ele eternamente. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus nos abençoe e que nós venhamos a pedir ao Senhor sabedoria para ter contentamento e não viver frustrado, amargurado, nem mesmo com o país, nem mesmo com os políticos. Nós podemos nos entristecer, devemos orar por eles, entregar ao Senhor. Digo isso porque o momento nosso tem provocado muito no nosso coração uma certa frustração, mas que nós possamos ter contentamento como filhos de Deus, porque nós estamos nele e ele em nós. Deus abençoe.